A pergunta é: o que é a chamada Revolução Verde no Brasil? Esse movimento iniciou nos anos 70 e durou até a década de 90. Esse movimento buscava, através da mecanização, maximizar a produção agrícola. Na verdade, foi a industrialização do campo, onde o campo passou a ter a função econômica e comercial nos moldes industriais. Esse movimento é atualmente representado pelo agronegócio brasileiro. Esse movimento promoveu uma grande propaganda na época direcionada para os trabalhadores do campo, onde pregavam que a cidade era o lugar de modernidade necessária para a família dos trabalhadores rurais. As cidades eram vendidas como sendo um paraíso, ao mesmo tempo que o governo atuava na promulgação de novas leis que forçavam os proprietários de terras a expulsar os seus agregados e meeiros, sob pena de ter que indenizar os trabalhadores rurais com o pagamento de novos direitos trabalhistas. Nesse processo, as terras só ficaram viáveis para as organizações que visavam a produção em escala de mercado e comercial. A propaganda do agronegócio dizia que os trabalhadores deveriam buscar a modernidade das cidades, pois elas ofereciam educação para os seus filhos e vários outros confortos. Mas a realidade encontrada nas cidades pelos trabalhadores rurais foram a miséria, a fome, a criminalidade e a violência, além de engrossarem os cinturões de favelas das grandes cidades. E, ironicamente, a modernidade que a propaganda do agronegócio pregava para que os trabalhadores fossem buscar nas cidades se transferiu para o campo, de onde eles tinham sido expulsos através da industrialização agrícola. E eles ficaram amontoados nas favelas e nos guetos. A chamada Revolução Verde sempre promoveu a propaganda que a tecnificação e modernização do campo veio para acabar de vez com a fome no mundo, através da otimização da produção agrícola. A agricultura brasileira virou negócio de grandes organizações empresariais e transnacionais, que investem apenas em monoculturas lucrativas para a exportação, comprometendo a biodiversidade da produção agrícola brasileira. É notório que essa Revolução Verde levou mais de 30 milhões de brasileiros a migrarem do campo para as cidades entre as décadas de 70 e 90, gerando um grave problema social sem precedentes na história do Brasil. O êxodo rural forçado tinha também o intento de aumentar as massas de consumidores nas cidades, que até então era diminuta, além de produzir um aumento da mão de obra barata. O êxodo rural brasileiro foi tão exitoso para as grandes corporações do agronegócio que, mesmo que os trabalhadores tentem voltar para o campo através dos assentamentos rurais, eles não conseguirão se manter, pois deverão comprar dessas empresas transnacionais os insumos, os adubos, pesticidas e até as sementes, inviabilizando até a sua produção de subsistência. A produção agrícola chamada de moderna é responsável, atualmente, pelo consumo de cerca de 90% da água doce do mundo. O agronegócio, através das atividades extremamente comerciais, mercantilistas e predatórias, é responsável por 25% das emissões globais de dióxido de carbono. 150 milhões de hectares de florestas foram devastadas pelo agronegócio só nesses últimos anos. As monoculturas comerciais brasileiras são responsáveis por alterar a biodiversidade, causando mudanças drásticas na flora e na fauna, impactando biomas inteiros, provocando alterações nos espaços geográficos. Por exemplo,
O agronegócio cultiva soja em vastas regiões brasileiras, com milhares de quilômetros quadrados, alterando a diversidade dos biomas, como o cerrado, causando o desequilíbrio da biogeografia regional. A realidade brasileira revela que todas as obras de infraestruturas no Brasil, como rodovias, ferrovias, hidrovias, estradas, são feitas somente em benefício do agronegócio. Esse sistema de monocultura empreendido pelo agronegócio no Brasil é responsável pela formação de grandes latifúndios que se perdem de vista por sua enorme extensão e que não possuem quase nenhuma função social, a não ser exportar grãos como mercadorias para gerar lucros e dividendos, com função meramente acumulativa de recursos, que serão no futuro revertidos para aumentar ainda mais a área plantada e provocar a escalada de destruição do meio ambiente. Estima-se que 75% da biodiversidade genética das sementes já desapareceram, devido a este modelo de monoculturas empregado pelo agronegócio, levando a uma drástica alteração da biodiversidade genética brasileira. O caminho para o retorno dos trabalhadores rurais novamente para o campo é a chamada agroecologia, que visa uma agricultura sustentável voltada para a valorização da biodiversidade, não só objetivando maximizar a produção, mas, acima de tudo, praticar uma agricultura ambientalmente correta, onde os trabalhadores organizados em sistemas de cooperativas poderão contrapor ao agronegócio industrializado, produzindo as suas próprias sementes, adubos e insumos, escapando dos altos custos de produção imposto pelas grandes empresas transnacionais que operam no mercado. Assim, poderão oferecer alimentos livres de transgenia, de pesticidas, agregando valor aos seus produtos saudáveis e orgânicos, sem carregar nos ombros o grande passível ambiental que o agronegócio brasileiro provoca, pois eles ainda não entenderam que o conceito de modernidade mudou e que agora ser moderno é ser ambientalmente sustentável, e que a falácia propagada que vem sendo divulgada pelo agronegócio desde os anos 70, de que se deve aumentar a produção agrícola para acabar com a fome no mundo, não é verdadeira, não é mais justificada, pois o agronegócio é um grande concentrador de renda. O problema da fome no mundo é devido à concentração de renda e não à de escassez dos alimentos. E desde a expulsão dos trabalhadores rurais do campo pela Revolução Verde, a terra deixou de ter a sua função social.